Olá, o Multiplix Notícias da Semana está começando. Você vai ver e rever as principais reportagens dos últimos dias nas regiões Serrana e dos Lagos do Rio. Em Nova Friburgo, o número de multas de trânsito cresceu muito nos últimos meses e tem chamado a atenção dos motoristas e das autoridades. Confira na matéria de Bianca Chabudé e Warley Freiman. Desde o início do ano, o número de multas de trânsito tem chamado a atenção em Nova Friburgo. Apenas nos 5 primeiros meses, mais de 27 mil infrações foram registradas. Entre as principais autuações estão a falta do uso do cinto de segurança, o avanço de sinal vermelho e o estacionamento em fila dupla. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, as infrações sempre aconteceram. Mas com o sistema de anotações digital, os agentes ganharam mais agilidade, conseguindo autuar um maior número de motoristas que descumprem as regras de trânsito em um menor tempo. Antigamente, no talonário manual, você na caneta levava 6 a 10 minutos, muitas das vezes, dependendo do auto, dependendo do que se tinha que escrever no campo de observações, era um tempo muito grande. Hoje, se um agente constata uma infração num determinado local, ele não se movimenta, e diversos outros condutores cometem a mesma infração, do segundo auto de infração em diante, o agente não leva sequer 30 segundos para preencher os próximos autos. Somado à ferramenta digital, o fato do município contar com o apoio da Guarda Municipal para a autuação de infrações também fez com que esse número crescesse. Além disso, uma maior rigidez vem sendo aplicada na hora de observar as irregularidades cometidas. Na verdade, o motorista friburguense estava acostumado a não ser punido, né? Então, com uma liberação maior da nossa parte para os agentes, né? Um trabalho mais efetivo, né? E também um treinamento contínuo que nós temos prestado, os agentes conseguem fiscalizar mais. O aumento das multas chegou a ser questionado pela Câmara de Vereadores. E para a Comissão de Ordem e Mobilidade Urbana, mais campanhas educativas deveriam ter sido realizadas antes de aumentar a rigidez da fiscalização no trânsito da cidade. Antes desse rigor excessivo na aplicação das multas, poderia ter conscientizado a população, demonstrado os pontos críticos da cidade. Com relação a esse assunto, a Smomo informou que o orçamento da pasta para este ano foi enxuto, mas que para o próximo ano mais campanhas devem ser desenvolvidas. Para o próximo ano, nós vamos trabalhar efetivamente não só com ações pontuais como o Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito, que é em setembro, mas durante todo o decorrer do ano, para que a gente realmente reforce essas normas tão importantes para a sequência do trânsito. Porém, a nossa função educativa não é de ensinar, é de reforçar o que todo condutor habilitado tem a obrigação de saber. E essa semana foi recheada de comemorações, começando pelo Dia do Yoga, que foi celebrado dia 21 de junho. A prática indiana cresceu muito nos últimos anos e na matéria você vai conhecer mais sobre os benefícios dessa atividade, principalmente agora, durante a pandemia. Respiração, concentração, flexibilidade, equilíbrio e força. Tudo isso é desenvolvido durante a prática do yoga. O exercício de origem indiana, criado há aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, pode parecer complexo, mas especialistas indicam a atividade para todos os tipos de pessoas. É uma prática que não tem nenhuma restrição, porque a gente vai adequar a prática a quem busca. Então, todo mundo tem a chance de trabalhar o corpo, não importa a condição que o corpo esteja. Todo mundo tem a condição de trabalhar movimento respiratório e o estado meditativo, independente de qual condição esteja submetido. O yoga não é só um exercício de meditação. Diferente do que muitos pensam, as aulas podem ter diferentes ritmos e se tornar uma grande aliada para o bem-estar do corpo e da alma. A gente ainda vê yoga de forma muito exótica, né? Então tem quem acredite que yoga é sentar no chão e ficar meditando por 1 hora. Tem quem acredite que yoga é fazer posturas de malabarismos que demandam uma grande capacidade física. E aí, na verdade, o yoga não é nada disso. O yoga é a capacidade de utilizar o corpo, a mente, os atributos que a gente tem de forma consciente para gerar saúde e bem-estar integral. Se quer uma prática de relaxamento, tem disponível.
que é uma prática mais de postura e uma prática de alongamentos mais suaves, o yoga vai te oferecer. Agora, quer uma prática que de fato vai te demandar performance, também vai ter. E até mesmo quem já pratica a atividade há anos garante que os desafios são constantes, mas que a evolução é diária. Eu percebo que a cada movimento, a cada ajuste, a cada percepção diferente que eu tenho da minha prática, do meu corpo e da minha evolução dentro do yoga, é como se eu estivesse conquistando algo comigo mesma, né? Então, é aquela questão de você ser melhor que você mesma a cada dia. As posturas vão das mais fáceis às mais complexas. E quem pratica o yoga regularmente conta que percebe as mudanças no corpo e nas atividades do cotidiano. Fui sentindo melhoras no meu movimento, abaixar, levantar, ter mais mobilidade, além de melhorar um pouco a força também e a consciência corporal. Melhorou demais. E neste momento de pandemia, quando vivemos ansiosos e tensos, o yoga pode ser uma ótima alternativa para movimentar o corpo e, mais do que isso, acalmar a mente. É a tentativa da gente conseguir equilibrar o corpo, equilibrar o sistema nervoso autônomo, diminuir o eixo do estresse e dessa maneira conseguir o discernimento, conseguir a lucidez para tirar de um estado de ansiedade. 22 de junho foi o Dia do Orquidófilo, uma data destinada a homenagear e promover o cuidado das diferentes espécies de orquídea. A repórter Bianca Chabudé e o cinegrafista Warley Freeman foram até um orquidário em Nova Friburgo para conhecer e saber como cuidar dessas flores. Flores dão vida e trazem um ar mais sofisticado aos ambientes. Além disso, elas podem ser uma terapia para quem gosta de plantas. Hoje, uma das queridinhas dos apreciadores são as orquídeas. E apesar do surgimento de diversas espécies, os principais cuidados continuam os mesmos. O principal cuidado é o sol, né? Ela não pode ter luz direta. Existem variedades de sol, mas assim, 90% não é de sol. E água. Excesso de água é um veneno para a orquídea. Só rega quando estiver seca. Esse é o segredo. Só neste orquidário são mais de 300 espécies de orquídeas. Elas variam em tamanhos, cores e tipos de substratos. Estas aqui, por exemplo, são as orquídeas aéreas e elas não precisam ser plantadas para sobreviver. Essa é uma orquídea de origem asiática, né? Mais cultivada aqui no Brasil. Ela gosta de muito calor e umidade, né? É uma diferencial dela também que ela chega a florir 4 vezes ao ano. O interessante dela, por ela ser a raiz aérea, né? Não tem substrato nenhum, né? Ela se alimenta no ar, né? Da chuva, onde que ela pega a poeira também do ambiente, né? Cada variedade de orquídea tem uma época do ano específica e tempo determinado para a floração. Mas para que esse processo seja saudável, é preciso nutrir a planta com a ajuda de adubos. A gente trabalha com adubo orgânico, bocache, né? É uma colherzinha de café a cada 2 meses, mas ela tem que se alimentar para ela manter a floração. Se a gente não aduba ela acaba diminuindo a quantidade de flor, o intervalo de floração fica muito maior, né? Ela não fica vigorosa, vamos dizer assim. Uma curiosidade que pode explicar a morte precoce de uma orquídea é a rejeição da planta às abelhas. Diferente de outras espécies, suas flores não sobrevivem após uma polinização. Uma orquídea acabou de abrir, né? Uma orquídea que dura em média a floração assim, 2 meses. Se a abelha vier aí polinizar ela hoje, amanhã ela já começa a murchar. Então, assim, muitas vezes a pessoa compra uma orquídea numa loja, na floricultura, chega em casa, a abelha poliniza e ela fecha rapidinho, né? A flor cai. Então, a maioria das vezes pode ser essa causa. Independente da espécie, uma coisa a gente não pode negar. As orquídeas dão um show à parte quando o assunto é delicadeza e são uma excelente opção para presentear quem amamos. E o dia de São João, o apóstolo querido de Jesus Cristo, foi comemorado em 24 de junho. O santo padroeiro de Nova Friburgo tem grande importância para a Igreja Católica. Conheça mais sobre a história desse santo, que é um dos responsáveis pelas tradicionais festas juninas. Dia 24 de junho é dia de São João Batista. O santo primo de Jesus Cristo é conhecido como precursor da evangelização. Pregando no deserto e batizando as pessoas às margens do Rio Jordão, uma de suas principais características era a humildade na hora de servir. Foi ele que batizou Jesus, por isso que João Batista, né, o batizador, né, ele batizou Jesus e disse ao Senhor Jesus: eu que deveria ser batizado por ti,
e tu vens a mim, olha aí a humildade. Ele tinha tudo para ser, né, orgulhoso, como nós dizemos hoje, nariz em pé, mas não. Foi de uma humildade muito grande. São João foi escolhido como padroeiro de Nova Friburgo em homenagem ao rei Dom João VI, que assinou o decreto de autorização da vinda de suíços católicos para o Brasil. Nos anos de 1860, deu nome à Catedral da cidade e, com tamanha importância para o município, o santo é adorado por diversos fiéis. Muitas pessoas têm devoção a São João Batista e, com certeza, essas pessoas têm muitas graças alcançadas. Eu, falando de João Batista, eu fico emocionada porque nesse dia de São João, o meu paizinho sempre fazia uma festa aqui no nosso bairro que era famosa. São João sempre fez parte da minha vida, desde criança. Eu vou às festas de São João, as festas juninas sempre me chamaram muita atenção. A coisa do povo ir para as festas, pedir a intercessão dos santos. É uma tradição que na semana em que se comemora o dia de São João Batista, a Catedral de Nova Friburgo realize uma festa em devoção ao santo. Mas com as restrições da pandemia, as comemorações tiveram que ser adaptadas. Por isso, nada de festa aqui na Praça Demerval Barbosa Moreira. Ainda assim, os fiéis podem manter a tradição, pedindo combos de comidas típicas para celebrar em casa. A equipe aí da Catedral, das pastorais, se juntaram, né, estão formando aí, compondo uns combos, né, com tudo aquilo que se é consumido numa festa junina, menos bebida alcoólica. Quem sabe o ano que vem, se Deus quiser, com a maioria do povo vacinado, nós vamos poder retornar aí à festa como era antigamente. É a nossa vontade, é o nosso desejo. Independente da forma, o importante é celebrar a data, mantendo o foco no real intuito dos Dias dos Santos. Esses santos agora do mês de junho, como os outros também, servem de sinaleiros para nós, né? São homens e mulheres que procuraram viver, não é, os ensinamentos do Evangelho e colocaram em prática na vida. Ser santo é isso, e todos nós podemos fazer isso, com o auxílio da graça de Deus, o esforço da santidade. Falando em São João, o friburguense Rony Peterson escreveu um livro sobre a história da Catedral de São João Batista, a famosa igreja matriz de Nova Friburgo. Na obra, o autor descreve todas as curiosidades que envolvem um dos principais cartões postais da cidade. Quem passa pelo centro de Nova Friburgo se encanta com a beleza e a arquitetura da Catedral de São João Batista, a igreja matriz da cidade. A sede da diocese guarda muitas histórias e curiosidades, e o friburguense Rony Peterson Andrade lançou um livro contando tudo sobre esse monumento. O livro é resultado de uma pesquisa que durou 12 anos. Todo o conteúdo da obra foi encontrado em diversos documentos oficiais arquivados na cidade do Rio de Janeiro. São 70 páginas de muita história e curiosidades sobre essa igreja, que é também um dos principais cartões postais de Nova Friburgo. A gente achou uma documentação muito vasta, né? 350 documentos no Arquivo Público do Estado, lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. E aí a gente foi juntando com o que existia na cidade e ficou tão robusto que acabou virando um livro, né? O livro, intitulado A História da Catedral de São João Batista, está dividido em 7 capítulos. Passa pelos antecedentes históricos, como que foi a construção da igreja, o primeiro local, o porquê se chama São João Batista, as obras, todas as obras porque a igreja passou, o restauro, quem é o responsável pelo restauro, a biografia do primeiro padre. Então a gente narra praticamente 203 anos da igreja nesse livro, porque a igreja nasce junto com Nova Friburgo, né? Com o livro você vai saber sobre a construção da igreja no século XIX, o altar-mor, a pia batismal, sobre imagens sacras em madeira e os afrescos e detalhes da pintura interna, que estão em fase de restauração, e até sobre a curiosa inclinação do prédio, um detalhe que gera muitas lendas e histórias. Vale a pena adquirir um exemplar, que já está disponível em forma física no Centro Cultural Teuto-Friburguense, na Praça das Colônias, no Suspiro. E, é claro, viajar no tempo e na história. É uma retribuição, principalmente a figura dos suíços, né? É uma novela, é uma saga, a construção dessa igreja.
Multiplix Notícias à Semana fica por aqui. Mais informações sobre as regiões serrana e dos lagos do Rio você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro!